Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Jéssica Silva Pereira, sou estudante de Engenharia Ambiental na Universidade de Brasília e hoje venho apresentar meu PIBIC, que teve como orientador o professor Ricardo Minotti, que teve o seguinte tema: aplicação do modelo Qual-FMG para a simulação da qualidade de água do Ribeirão Sobradinho, DF. Falando um pouquinho sobre o Ribeirão Sobradinho, ele está localizado na região administrativa de Sobradinho. Ele é um dos afluentes do rio São Bartolomeu, que está inserido na bacia do rio Paranaíba, região hidrográfica do rio Paraná. Hoje, o Ribeirão é sujeito a diversos usos da água, pois é corpo receptor do afluente tratado na estação de tratamento de esgoto de Sobradinho, e a população ainda o usa para recreação primária e irrigação, mesmo tendo hoje seu enquadramento como classe 3. Agora, falando um pouquinho da simulação feita com o FMG, foram avaliadas somente os parâmetros de DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido e coliformes. Foram feitos 2 cenários, um com os dados advindos da ET Sobradinho e um segundo adicionando dados de um lançamento pontual de esgoto e incremento de vazão por falta de dados da afluentes que chegam ao Ribeirão. Isso ocorreu para que as condições atuais da bacia fossem representadas em sua situação real, né? Agora, nós temos o primeiro gráfico do primeiro cenário e o gráfico do segundo cenário. Vemos que em ambos os cenários, tanto o que foi simulado pelo Qual-FMG e também os dados desutórios que foram dados da ADASA se encontram dentro do limite exigido para a classe do Ribeirão. Agora, em relação ao oxigênio, nós temos esse primeiro gráfico do primeiro cenário e esse segundo gráfico do segundo cenário. Na simulação, se obteve um valor de oxigênio maior que o valor real. Isso pode ter acontecido devido à deficiência dos dados disponíveis. Com mais dados relacionados aos parâmetros hidráulicos, mais sessões de medições no Ribeirão, poderíamos ter uma calibração melhor do modelo. Mas, mesmo assim, tanto o simulado como o do exutório encontram-se com dados de valor acima da classe que o Ribeirão hoje está classificado. Agora, falando um pouquinho sobre os coliformes, nós temos o primeiro gráfico do primeiro cenário e esse segundo gráfico do segundo cenário. Então, aqui também a gente tem um valor maior do simulado do que o real. Isso também pode ter ocorrido pela mesma situação que foi evidenciada agora no oxigênio dissolvido. E também é importante ressaltar que os demais parâmetros que não foram avaliados também impactam no resultado final. Porém, tanto o simulado quanto o do exutório também se encontram acima do valor do seu enquadramento. Do enquadramento Ribeirão Sobradinho, que é enquadramento de classe 3. Por fim, sobre a modelagem, foi realizada uma análise exploratória com dados disponíveis, né? O trabalho foi importante para verificar a necessidade de aprimoramento no monitoramento do Ribeirão Sobradinho e a geração de dados melhores para a aplicação de modelos de qualidade de água, né? Portanto, conclui-se com o trabalho feito que o Ribeirão Sobradinho não cumpre os limites mínimos exigidos para o seu enquadramento. Ele precisa, até em 2030, se adequar à classe de enquadramento proposta pelo Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, para que, em um momento posterior, o Ribeirão Sobradinho possa atingir a classe 2, que é a classe esperada pela população que o usa. Obrigada pela atenção.